Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O índice de insumos para a produção de leite cru do Rio Grande do Sul iniciou 2025 com deflação de 0,39%, conforme dados divulgados pela assessoria econômica da Farsul. De acordo com a federação, a queda é um reflexo da redução nos custos com silagem, concentrado e principalmente com energia elétrica. O bônus de Itaipu recebido em janeiro fez com que a tarifa de energia dos produtores tivesse uma queda de 19%. A redução foi suficiente para contrapor a inflação de outros itens da cesta, como os fertilizantes, que tiveram aumento de 2,7%, e os combustíveis. O climatologista e chefe do Departamento de Geografia da URGS, Francisco Eliseu Aquino, já tem uma experiência tanto quando o assunto é a Antártica, região que detém 90% do gelo da Terra, sendo o maior refrigerador do planeta. Ele retornou há pouco tempo de mais uma expedição e é com ele que a gente conversa agora. Tudo bem, professor? Olá, Thaís. Muito bom falar com você. Tudo ótimo. Encarando um calor depois de estar na geladeira do mundo? Sem dúvida, enfrentando esse calor, ondas de calor, que, aliás, fez parte do estudo da expedição científica que você citou, né? 70 dias, circunnavegamos completamente a Antártica, estudando, por exemplo, ondas de calor no hemisfério sul, na Antártica, e, claro, a mudança climática e seus impactos na Antártica e no Rio Grande do Sul, por exemplo, bem como a intensificação dos eventos extremos. Pois é, mas antes de falar sobre o resultado da expedição, uma curiosidade pessoal. Eu conheço você pelo menos 20 anos e você já conhecia a Antártica. Como é que é essa experiência? Bom, você rejuvenesceu a gente, tá? Eu estava fazendo uma conta de quase 30 anos, tá? Mas tudo bem. Bom, eu acho que tem um impacto importante dessa circunnavegação e de toda essa expedição, porque é uma circunnavegação científica internacional liderada por um nosso grupo aqui do Centro Polar e Climático da URGS. Ela reuniu pesquisadores de diferentes países, destacando China, Rússia, Índia, Chile, Argentina, Peru, né? Todos eles envolvidos com as mudanças do clima, os eventos extremos em cada uma dessas regiões que eu citei. E é também um destaque, vamos dizer assim, que essa é a primeira circunnavegação costeira da Antártica. Quer dizer, a gente cruzou o mar congelado na frente das maiores geleiras do mundo. E, claro, se a Antártica, como você comenta, tem 90% do gelo do planeta Terra, ela é a formadora dos maiores icebergs, é uma enorme área circundada por gelo marinho e tem um controle importantíssimo, globalmente falando, dos oceanos e da atmosfera da Terra. Por consequência, o clima e o tempo, né, o tempo meteorológico, inclusive o tempo severo no hemisfério sul, tem uma conexão direta com toda a Antártica. E isso, para nós, gera motivo, né, ou inspiração para pesquisa, que pode estar diretamente relacionada a desastres no mundo e no Brasil, destacando o Rio Grande do Sul. Se a gente olhar os últimos 5 anos, em especial de 2020 para cá, né, seja estiagem, seca severa, onda de calor ou inundação, né? E, claro, a conexão desse planeta mais quente, e eu aqui vou enfatizar que os oceanos tropicais estão mais quentes, então eles cedem mais umidade, eles forçam a transferência de umidade dos trópicos para as regiões subtropicais, leia-se Rio Grande do Sul ou Antártica, e aí monitorar as tempestades severas que ocorrem aqui no sul do Brasil, na América do Sul, né? Vamos falar de Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, né? Ou na periferia da Antártica. Então, a gente tem detectado essas mudanças e essa circunnavegação, ela teve esse destaque, né? Porque a gente fez ela durante o ano mais quente da história dos registros da humanidade, quer dizer, o ano em que foi mais quente no entorno de toda a Antártica, o ano que foi mais quente para a América do Sul, para o Brasil, então 2024 para 2025, a gente tem os recordes oficiais de temperatura do INMET, e isso está acontecendo, infelizmente, com certa sincronia para a África Meridional ou para a Austrália e Nova Zelândia. Então, colegas pesquisadores, a gente vem focando nestas interações e a oportunidade
de circunnavegar a Antártica, observar as geleiras, tirar amostras das geleiras e, ao mesmo tempo, monitorar os oceanos, desde a biodiversidade, como sedimento de fundo marinho, temperatura, salinidade, entre outras propriedades da massa d'água, são garantias do entendimento do real quadro de mudança climática no nosso hemisfério. E é importante dizer, Thaís, a gente circunnavegou o hemisfério sul em 70 dias. O hemisfério sul é praticamente 70% oceanos, né? E no meio desses oceanos, situados no Polo Sul, a gente tem 90% do gelo do planeta Terra. Além da análise dos dados, no visual, você consegue ver algo? Se fala tanto em degelo e aquecimento global, o que é possível constatar visualmente na Antártica? Sim, extremamente visível, Thaís. Por exemplo, desde 2004, eu não retornava ao norte da Península Antártica, onde fica a Estação Brasileira Comandante Ferraz, tá? Então, nos últimos anos, eu venho trabalhando no interior do continente, onde a gente mede, né, as mudanças do clima, especialmente na atmosfera e no clima. Mas as geleiras do norte da península e desse arquipélago de ilhas, a Ilha Rio Jorge, por exemplo, reduziram muito. Então, a gente vê áreas de rocha expostas, geleiras que suas frentes diminuíram, retrocederam drasticamente, né? E aí aparece a ocupação de musgos e líquens, e por isso a gente fala do esverdeamento da periferia da Antártica. Também observamos outras geleiras no entorno da Antártica, com água de degelo no verão, então forma pequenas poças, lagos, sobre a geleira, né? Sobre o mar congelado, inclusive. E isso é um destaque que, normalmente, há 2 décadas atrás, a gente raramente observaria isso, né? Então, isso é visível, né? Isso é visível. Assim como tem sido visível o impacto de tempestades, né? Então, vou fazer uma correlação de um evento que aconteceu, que, de certa forma, foi um presente do ponto de vista do exercício científico, que foi um ciclone extratropical com a tempestade severíssima, em que a umidade dessa frente fria, que fez precipitar neve e chuva sobre nós no navio, lá ao sul, ao redor da Antártica, no Mar de Weddell, a pelo menos uns 3.500 quilômetros de distância da nossa costa, a umidade veio da Amazônia. Então, a umidade circulou todo o Brasil, Paraguai, Rio Grande do Sul, onde teve uma tempestade em dezembro, e essa umidade circulou até o Mar de Weddell, no leste, onde nós estávamos com o navio. Quer dizer, o nosso experimento, a gente coletou água para fazer as análises, tanto aqui na universidade, em Porto Alegre, como Pelotas e Brasília. E, ao mesmo tempo, a gente estava coletando ela no navio. Então, veja que isso era algo que a gente imaginava que poderia acontecer, mas, na prática, a gente tinha um receio enorme que, né, seria ter uma sincronia dessa, de onde estaria o navio e a tempestade acontecer. Bom, depois desse evento extremo de 2024, muito se projeta sobre isso. A pesquisa já traz alguma perspectiva? E o agricultor gaúcho vem sofrendo já há 5 anos com problemas climáticos. O que ele pode esperar, uma vez que a agricultura é uma indústria a céu aberto? Bom, lamentavelmente as notícias não são muito boas, né? O agricultor está acostumado a trabalhar sob condições de tempo e clima, né? Então a gente sabe que tem essa variabilidade e essas possibilidades. Agora, o que está acontecendo especificamente no Rio Grande do Sul e vai incrementar nas próximas décadas são os extremos. Isso é, a gente vai passar por períodos de estiagem, com períodos de chuva extrema concentrada, ondas de calor, períodos mais quentes. O clima do Rio Grande do Sul já mudou. O Rio Grande do Sul tem todas as estações um pouco mais quentes, e, em especial, o nosso inverno é mais morno, digamos assim. O período de chuva e de precipitação distribuída no inverno não é mais o mesmo, né? Então, a gente observa essas mudanças e isso significa praticamente para o agricultor. Vamos lá, recuperando os últimos 4, 5 anos. Nós saímos de uma laninha, onde tivemos uma enorme estiagem e seca, prejuízo. Partimos para um El Niño com intensa condição de precipitação e aumento de evento extremo. Muito bem. Estamos praticamente nos encaminhando para o final de uma transição de uma laninha para neutralidade, isso agora nos próximos 2, 3 meses, e essa laninha, mesmo com sinal fraco, ela condicionou a circulação atmosférica na América do Sul para chover menos. E se isso acontecer, a gente voltar para uma neutralidade, os modelos climáticos nesse momento, no mundo e no Brasil, já apontam para um provável El Niño.
Então, a gente não gostaria de voltar para o El Niño, isso significaria intensificar precipitações e aumentar a temperatura. E, lamentavelmente, a Laninha não trouxe um dos impactos que normalmente ela traz, que é arrefecer a temperatura do planeta. Isso é, poderia estar seco, mas não tão quente. E a gente está com uma situação exatamente oposta, extremamente seco e extremamente quente. E o agricultor sabe, quando a gente sai da primavera no Rio Grande do Sul e vai entrar num verão que será quente e seco, ou mais quente e mais seco, que acontece recentemente, o impacto é, você perde rapidamente a umidade do solo, o recurso hídrico não fica no sistema, e, por consequência, esse impacto é direto. Então, o cenário não é dos melhores. Então, cada vez mais a tecnologia, a expertise de determinada cultura para cada região, o período de melhor risco, vamos dizer assim, no bom sentido, né, da estratégia que o agricultor já utiliza ou vai ter que se ajustar, se antecipar essa previsão climática sazonal, que ela tem sido disponível e ela tem sido muito eficiente nesse ponto de vista para toda a nossa agricultura. Bom, professor, muito se fala sobre a mão do homem nessa condição em que vivemos. É um processo reversível, algo que possa ser feito ainda para frear esse processo? Sem dúvida, a mudança climática ela é guiada, amplificada pelas atividades humanas, todas as atividades humanas. Nós incessantemente repetimos que a queima de combustível fóssil, né, é o principal contribuinte, já que a gente deixa na atmosfera CO2, o CO2, o gás carbônico, ele dura quase século, então ele amplifica a temperatura. Por isso que a gente diz que perdurará por próximas gerações. E os eventos extremos vão se intensificar, já que a gente não conseguiu, globalmente falando, através de acordos internacionais, suavizar ou facilitar a nossa transição energética. Individualmente, todos temos um poder importante, quer dizer, o nosso padrão de consumo, de descarte, de utilização dos recursos, ele é muito importante para esse enfrentamento. Então, individualmente, tudo que a gente pode se associar melhor com o ambiente, com a qualidade de vida, com todos aqueles desejos individuais que nós temos, tanto para quem está no ambiente rural quanto para o ambiente urbano, isso é necessário. Se a gente se associar à tomada de decisão, aos gestores públicos, às estratégias das próximas décadas, a gente consegue suavizar este impacto crescente da mudança do clima. E é claro, o Brasil tem ciência e tem tecnologia, por exemplo, eu vou focar aqui no campo. Apesar de não ser agrônomo, não ser um especialista, né? Então a gente sabe que o impacto que ocorre quando você tem diminuição do recurso hídrico ou elevadas temperaturas, seja na produção de leite, no pasto, na produção agrícola de modo geral. Isso tem impacto direto. Se a gente consegue arrefecer as áreas rurais, e como a gente consegue fazer isso? Bom, mantendo água, mantendo recurso hídrico. E a melhor forma é proteção de nascentes, margens de rios e etc. Eu sei que muitas vezes o agricultor interpreta que a gente coloca ele como vilão, e não é isso. A gente só está dizendo que as boas práticas na agricultura são vitais, foram vitais para o crescimento agrícola do Brasil nas décadas e século, assim como continua sendo vital. Então, a nossa combinação de manter aquele cinturão verde no ambiente rural e no ambiente urbano é extremamente necessário, porque isso vai dar arrefecimento de temperatura, a gente vai evitar ficar o tempo inteiro superando os recordes, os extremos, assim como a gente vai ter também o recurso hídrico. Então, a biodiversidade ou a natureza é a melhor tecnologia que o agricultor tem, e eu estou falando nesse aspecto, não pensando no Rio Grande do Sul, estou pensando no Brasil, a potência agrícola que é o Brasil. Então, o Brasil, a gente tem aí as nossas instituições públicas e privadas dando pujança de ciência e tecnologia para a agricultura, a tecnologia que hoje embarca cada vez mais a nossa produção no campo, né? Então a modernidade da agricultura. Então essas combinações elas são extremamente necessárias. Isso torna, né, possível a gente manter a nossa produção agrícola, promover a pujança do nosso desenvolvimento nesse aspecto, mas a gente precisa fortemente, de novo, insisto, associar isso àquelas excelentes melhores práticas, como a agricultura em curva de nível em áreas que realmente merecem ter a curva de nível, já que isso protege o solo,
evita prejuízo, perda de solo, e isso também evita assoreamento de recursos hídricos, né? Então, a gente observou uma série de conflitos que poderiam ter sido evitados nas 3 últimas inundações do Rio Grande do Sul, entre 23 e 24, setembro e novembro de 23 e maio de 24. Esses 3 eventos, eles têm as mesmas condições atmosféricas dominantes, e eles foram muito rápidos e muito intensos. Significa dizer que a gente rompeu o paradigma da visão do clima enchente de 41. Aliás, eu insisto, a gente nem deve usar a palavra enchente, porque foi rápido e extremo. Então, é uma inundação. E a inundação traz aquele prejuízo, em que o agricultor não conseguiu praticamente salvar nada, né? E mal conseguiu se salvar. Portanto, as inundações são um sinal claro da amplificação dos eventos extremos, e a gente só tem uma técnica concreta disponível para isso, que é proteger as áreas de encostas, nascentes, margens de rios. Então, essa combinação da agricultura com a natureza é um recado, é uma necessidade global. Então, países que melhor realizarem isso terão os melhores efeitos. E eu não tenho dúvida alguma que o Brasil tem a total condição, pela sua própria liderança há muito tempo na área do campo, de poder realizar isso com a melhor prática possível, disponível por conhecimento desenvolvido no nosso próprio país. Professor, boas e más notícias nessa nossa conversa, mas porque os eventos ainda vão se intensificar e boas porque ainda há o que fazer, especialmente no agro. Queria agradecer muito a sua participação e dizer que estamos abertos aqui no programa Granja na TV para novas atualizações sobre o trabalho realizado na Antártica. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís, é muito bom falar com você. Sem dúvida, te devo aí visitas ao estúdio e até uma próxima. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta. Até já! Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. As medidas anunciadas pelo governo federal para o controle dos preços dos alimentos geraram reações no setor produtivo. A Frente Parlamentar da Agropecuária já manifestou que considera os anúncios ineficazes. Analistas apontam que os preços das carnes no mercado interno não devem ser afetados, uma vez que a produção brasileira é mais barata que nos demais países exportadores. Tiveram alíquota de importação zerada 9 produtos, entre eles a carne, o milho, o café e o macarrão. A medida entrará em vigor nos próximos dias, após a aprovação na Câmara de Comércio Exterior. O governo também afirmou que vai fortalecer os estoques reguladores da Conab e priorizar no Plano Safra os alimentos produzidos para consumo interno. Outra medida anunciada é permitir, por um ano, que estabelecimentos sob o sistema de inspeção municipal possam vender produtos para todo o país. Todas as medidas ainda dependem de regulamentação e publicação no Diário Oficial da União. Nada está valendo ainda. Mais uma edição do Mitos e Verdades sobre a pecuária e a proteína. A divulgadora científica Lívia Padilha segue falando sobre os biomas brasileiros. Dessa vez ela fala sobre a Mata Atlântica. Hoje voltamos a falar sobre os biomas brasileiros e, para relembrar, na semana passada falamos sobre o bioma Pampa, que com apenas 2% do território nacional tem essa grande importância tanto na biodiversidade
quanto para a nossa pecuária, para a atividade econômica, porque a sua vegetação é muito propícia para a pecuária. E hoje nós vamos falar de um outro bioma, que é a Mata Atlântica. Esse bioma ele é muito maior em termos territoriais, então 13% de todo o território nacional é bioma Mata Atlântica, e ele corresponde a basicamente todo o nosso litoral. Se nós formos olhar no mapa, desde lá do Rio Grande do Sul, mais na parte norte, até quase a pontinha lá no Brasil, ele é formado pelo bioma Mata Atlântica. E algo muito interessante também é que, em termos de recursos hídricos, esse bioma abastece 70% da nossa população. Então, ele é um bioma, além de também ameaçado de extinção, como o bioma Pampa, muito importante em relação a questões hídricas. E toda essa magnitude do bioma, a importância dele em termos de recursos hídricos, é importante não apenas para quem está na cidade, assim como nós, mas para quem está no campo, porque as pessoas do campo realmente vão depender dessa água e dos recursos hídricos para que as suas plantações, para que a sua pecuária se desenvolva e a gente tenha cada vez mais produção de alimentos. Então a gente tem que entender mais sobre essa grande biodiversidade aqui de cada bioma para que a gente, assim, consiga gerir esses recursos da melhor forma possível. Está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que permite que os estados possam legislar sobre direito agrário. Esse é o tema do advogado Francisco Torma, especialista em direito agrário. Oi, Torma. Oi, Thaís. Olha, num quadro chamado Direito no Campo, nada mais relevante do que comentar sobre uma importante alteração no direito agrário que está sendo discutida na Câmara dos Deputados e que certamente vai impactar o direito no campo. Eu estou falando do projeto de lei complementar número 2 de 2025, de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança de São Paulo. O que o deputado Luiz Felipe está propondo por essa alteração, por esse projeto de lei número 2? No Brasil, legislar sobre o direito agrário é competência privativa da União, ou seja, sobre o direito agrário, somente os deputados, senadores federais podem fazer leis sobre essas disciplinas, sobre essa área do direito. E o que esse projeto de lei está alterando? Ele está dizendo que, em 5 pontos do direito agrário, é possível que os estados possam legislar sobre matéria de direito agrário. Isso é super disruptivo aqui no Brasil. Nós nunca tivemos estados legislando sobre direito agrário. Nós já tivemos várias experiências de municípios querendo legislar sobre direito agrário, fazendo leis sobre agrotóxicos, fazendo leis sobre uso do solo, mas todas elas foram derrubadas por ações judiciais, porque não pode o município ou o estado legislar sobre essa matéria. Mas o que nós estamos vendo aqui nesse projeto de lei, começou o seu trâmite recém, é que os estados poderiam legislar sobre 5 tópicos diferentes, e eu vou explicar eles para vocês. Olha só: cooperativismo, uso e manejo do solo, contratos agrários, regularização fundiária e modelos inovadores de regulamentação para o setor agropecuário. Vou citar exemplo dos contratos agrários. Quem é da agricultura, quem é da pecuária sabe que nós temos 2 tipos de contratos agrários aqui no Brasil: o arrendamento e a parceria, que são criados pelo Estatuto da Terra, lei lá dos anos 60, e que são extremamente engessados. Mas o problema todo, e isso é fato, nós conversamos com as pessoas e percebemos isso, eles não refletem a realidade do campo por conta desse engessamento. Por exemplo, os agricultores aqui do Rio Grande do Sul, e essa prática já se estendeu para todo o Brasil, eles têm o costume de fixar o preço do arrendamento de sacas de soja. Olha, eu vou arrendar essa terra e vou pagar 15, 20 sacas de soja por hectare. Isso é proibido pelo Estatuto da Terra, mas é um costume que aqui se tem. Então, por esse projeto de lei, que se porventura virar uma lei, pelo que poderia acontecer, o Estado do Rio Grande do Sul poderia dizer que aqui é válido esse tipo de regra, ou que o prazo mínimo poderia ser ampliado, diminuído, enfim, tantas questões interessantes de se regulamentar. Outros contratos poderiam ser criados, a exemplo do contrato de pastoreio, que é um contrato típico aqui do Rio Grande do Sul e que não existe na lei. O contrato de pastoreio é uma criação dos pecuaristas aqui do Rio Grande do Sul, porque eles precisam desse tipo de contrato, mas não está na lei.
Então, essa possibilidade dos estados legislarem sobre o direito agrário, eu entendo que é riquíssima e que certamente solucionaria esse engessamento que nós temos no Estatuto da Terra, que traz regras tão rígidas assim para os nossos contratos agrários. Torço para que esse projeto tenha um bom andamento no Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado, que seja aprovado, e aí partimos para a segunda fase, que é criar nos estados regras que sejam realmente interessantes para o produtor rural, que tragam mais segurança jurídica. Podemos ter um problema lá na frente, sim, é bem verdade, de que um estado pode ficar para trás em relação ao outro por usar regras mais arcaicas e o outro estado ficar mais atrativo para investidores por conta de melhorias nos textos legais. Esperamos que o Rio Grande do Sul seja um dos estados que, se porventura essa lei passe, seja um estado muito inovador e competente na criação legislativa para que nós possamos trazer mais segurança jurídica para os nossos agropecuaristas aqui do Rio Grande do Sul. 2 pontos bônus que eu vou comentar rapidinho, algo que tudo indica voltaram a tramitar aí nas instituições financeiras os contratos de crédito rural. Lembra que nós conversamos que o crédito rural foi suspenso aqui no Brasil por conta de uma resolução, um ofício aí da Secretaria do Tesouro Nacional que saiu há pouco tempo atrás, mas o governo correu com uma medida provisória e, ao que tudo indica, voltou a funcionar os financiamentos rurais nos bancos conveniados que operam crédito rural no Brasil. Então, ao que tudo indica, seguimos mais um tempinho tranquilos, mas precisamos da aprovação do próximo orçamento, porque senão vai dar problema ali na frente. E outra coisa importante, organiza você, agricultor, organiza na tua agenda que na semana que vem, na Expo Direto Cotrijal, vai ter uma audiência pública sobre a securitização. Sim, o Senado Federal está promovendo uma audiência pública ali na feira para tratar desse assunto tão importante para o agricultor, para o agropecuarista gaúcho, por conta dessas sucessivas perdas que nós experimentamos aqui. Por hora é isto, voltamos na quinta que vem. Nessa semana o Torma conversou conosco na sexta-feira. Na semana que vem voltamos à programação normal com o quadro Direito no Campo na quinta. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até segunda.